Boa noite, tudo bem, gente? Vamos começar aqui com mais uma live aqui dessa minha maratona de lives e eu vou ter a oportunidade de conversar sobre o impacto da Covid nas relações trabalhistas com um jovem magistrado e professor muito talentoso que foi meu aluno no mestrado e ele já está aqui, eu vou puxar aqui, é o doutor João Paulo Piropo, vou puxar ele aqui enquanto também aqui como comentário e fixar o tema para o nosso bate-papo aqui. Vamos aqui. É o tempo que o pessoal. Olá, meu amigo. Tudo bem? Olá, Pamplona, tudo jóia? Que Paz. bom, rapaz. Como vamos aqui? Que bom. Que bom, conseguimos marcar finalmente a nossa live, né? Eu vou escrever aqui no comentário aqui o impacto da Covid. Aí tá difícil, aí minha letra tá, meu Deus. Da Covid nas relações trabalhistas. Pronto, já fiz o comentário, fixo aqui embaixo. Pronto. E aí eu estava dizendo aqui para o pessoal, no começo de toda a live a gente precisa inicialmente fazer algumas considerações introdutórias, até mesmo para o pessoal ver que a gente já está ao vivo. Aí vai entrando aos poucos. Sim. Né? E aí eu aprendi recentemente também para o pessoal que está nos assistindo aqui, quem puder aí clicar no coraçãozinho da direita aqui, que não é somente dizer que está gostando, mas eu aprendi que quando a pessoa aperta bastante esse coraçãozinho, muda lá o algoritmo, aí dá mais visibilidade para a live. Então, para que outras pessoas possam fazer, ou quem eventualmente quiser avisar para a gente que a gente está ao vivo, tem esse triângulo, parece uma pipinha aqui, você clicar na tela, vai aparecer também seus contatos, inbox no Instagram. Aí pode divulgar para todo mundo poder acompanhar ao vivo e aí vai aumentando o número de pessoas ao vivo, é uma forma de dar uma visibilidade. Mas enquanto o pessoal está aí clicando nos coraçõezinhos e também encaminhando aí nessa pipazinha para outras pessoas poderem nos acompanhar ao vivo, eu quero aqui dizer da minha satisfação de fazer essa live. O João Paulo Piropo é um juiz federal, professor, foi meu aluno no mestrado da UFBA, um rapaz muito talentoso, né? E que a gente vai bater esse papo hoje aqui, né? Dentro dessa interface, né? Da atuação dele com a minha, mas nessa compreensão do impacto da Covid nas relações trabalhistas. Foi uma live que ele propôs a gente fazer, eu disse, olha, vamos fazer, eu estou só organizando do ponto de vista da minha vida, da minha agenda, porque eu entrei nessa pandemia de corpo e alma no campo das lives para poder servir, para poder esclarecer para as pessoas dúvidas. E aí fiz uma quantidade enorme, né? Estou batendo aí 200 lives, mais ou menos, está pertinho de chegar nesse número, né? E aí eu disse, olha, vou tentar organizar, até para uma questão de saúde, aí eu estou fazendo uma live por dia, não recuso o convite, as pessoas me procuram, eu digo, mas olha, vamos só organizar na agenda para que a gente possa também manter hoje, você que também é colega da magistratura, né? Eu tenho um hábito, né? Porque como a gente é juiz, mas também é professor, também atua na rede social, esse tipo de coisa, né? A gente tem que sempre dar um bom exemplo, dar um bom testemunho. Então, eu tenho quase um toque, uma mania mesmo. Todo mês eu preciso ter o dia da minha postagem de ostentação, ou seja, mostrar que, enquanto eu não estou na live, eu estou trabalhando pesado e zerando lá o nosso fim, que é o gerenciamento de informações dos magistrados, do PJE, mostrar que está absolutamente em dia e, se possível, zerado. E aí está lá, hoje eu fiz a postagem de ostentação, então já fiz a de junho, agora em julho, fazer dessa forma, porque eu aprendi, né? Eu fui juiz da primeira vara do trabalho de Salvador, então eu aprendi o que é enxugar gelo, né? A gente fica numa quantidade enorme de processos e aí a gente precisa aprender a gerenciar, né? Então, nesse ponto, a gente efetivamente deve buscar e prestar uma satisfação à sociedade. Bem, gente, eu já falei demais, eu aprendi que no começo, os 5 primeiros minutos da live, a gente tem que ficar falando mesmo, justamente para o pessoal poder entrar e saber que a gente está ao vivo e todo mundo colocando os coraçõezinhos aí, porque aí outras pessoas vão saber que a gente está ao vivo também e vamos bater o nosso papo. Como é que você quer fazer, Piropo? Você pergunta, eu falo, a gente debate, está à sua disposição. Eu abri a live pela satisfação de ter você aqui comigo, mas o anfitrião é Vossa Excelência. A palavra é sua.
Oh, foi só falar a palavra sua, acho que travou. Olha lá. Tirou o pulso, tá aí. Bem, pô, vão entrando aí, batendo também aqui os coraçõezinhos, encaminhando para os seus amigos, né? Mas esperando aqui o nosso amado João Paulo Piropo, que caiu. Ele caiu, provavelmente. Isso às vezes acontece quando o telefone toca. Então, aí, mas assim que ele voltar, ele faz. Aí eu estou à disposição. Ó, já apareceu. Ele é rápido no gatilho. Já estou chamando ele aqui de volta para a live. E aí ele já pode vir e eu já passo a palavra para ele. Pronto, voltei. A palavra é sua, meu amigo. Pamplona, na verdade, eu queria expressar aqui, na verdade, a grande honra de estar fazendo essa live com você. Você é um juiz, na verdade, assim, exemplar para nós. E, como você disse, você foi meu professor no mestrado, um exímio professor de metodologia, né? E assim, até hoje me lembro das nossas aulas. Assim, aprendi muito com você e realmente eu estava faltando fazer uma live na área de direito do trabalho. Eu também aprendi com você essa questão aí das lives, e aí eu estou fazendo uma live também, não tô recusando o convite, vou fazer até com uma aluna minha, que ela pediu para falar sobre a questão do curso de direito. E assim, para mim você é um grande exemplo, não só como juiz, mas também como professor, né? E assim, como eu falei, estava faltando fazer uma live na área de direito do trabalho, e a primeira pessoa que eu pensei foi você, né? Não a minha área, mas eu acho que eu aprendo também um pouco nessas lives, aprendo muito, na verdade, um pouco não, muito. E hoje eu tenho certeza que terei uma grande aula, não só eu, como quem está nos assistindo, né? Teremos uma grande aula na área do direito do trabalho. Não poderíamos ter um nome melhor, né? E, assim, acho que gerou muitos questionamentos, né? Nesse período aí, duas medidas provisórias, a medida provisória 927 de 2020 e a medida provisória 936 também, 936, né? Mais polêmicas. E aí, a gente, na verdade, passou por um período de revalorização da disciplina normativa das relações de trabalho. Na verdade, desde a reforma trabalhista, a Lei 13467 de 2017, o direito do trabalho e o processo de trabalho também estavam meio fora de moda, meio desprestigiados. As pessoas dizendo, olha, não, agora não, daqui a pouco a CLT vai ser revogada, daqui a pouco vão extinguir o trabalho, vão incorporar a Justiça Federal Comum, alguma coisa do gênero. E isso era um discurso que parecia invencível, principalmente para aqueles que não viveram ainda o suficiente. Para mim, que já sou mais coroa, que sou juiz desde 95, eu lembro desse discurso muito semelhante no final de 99, né, em que a gente teve essa situação. Foi a primeira vez que se fez uma greve de juízes no Brasil, uma coisa absolutamente impensável do ponto de vista da teoria geral do Estado, né? Mas a gente teve essas circunstâncias e estava vivendo isso. Só que, com o fenômeno, vamos chamar assim, da pandemia, né, as primeiras previsões normativas, e a gente pode tomar como marco a Lei 13979, né, só aquele artigo 5º da Lei 13979, que dizia que a ausência ao trabalho, seja público ou privado, né, em função do isolamento, quarentena, recomendação médica, não era falta injustificada, só aquilo já fez, um único dispositivo fez com que, de repente, a ideia do direito do trabalho voltasse, o conhecimento dogmático do direito do trabalho voltasse a ser exigido da sociedade em geral. Então, até para discutir o que era interrupção ou suspensão, a diferença de um para outro, até quando o empregador pagava, a quando pagava para o INSS, tudo isso vinha da base dogmática do direito do trabalho em função de um dispositivo que não foi pensado como trabalhista, inclusive, porque serviria para as relações estatutárias, por exemplo. Mas, de repente, isso veio. Logo depois disso, o que aconteceu? Um fenômeno que, para mim, foi assim quase irônico, né? Porque muitas daquelas pessoas que diziam que a justiça do trabalho tinha que acabar, que tinham que revogar a CLT, que começaram a buscar na CLT previsões normativas que pudessem resolver problemas das suas empresas. E aí começou-se a discutir muito a ideia da força maior, do ato de autoridade,
pensando no artigo 502, 503, pensando no artigo 486 da CLT, e de repente isso começou a aparecer, né? As pessoas começaram a propor, e aí começou um fenômeno que você já trouxe um spoiler, que é o que a gente chama de pandemia de medidas provisórias. Porque, na verdade, Sim. nós começamos a ter... As que você mencionou são as duas mais importantes, mas não são as únicas, né? E isso aqui é bem interessante, porque num primeiro momento foi lançada a já mencionada por ti, MP 927, que trata de determinados atos que poderiam ser praticados pelo empregador de forma unilateral, sem violar as regras constitucionais correspondentes. Então, nesse ponto, a ideia de colocar as pessoas em home office, em teletrabalho, fazer antecipação de férias individuais ou coletivas, a compensação de feriados, o banco de horas invertido, entre outras questões, vieram justamente numa linha de manutenção de postos de trabalho e de renda através de alguma medida que modificava o contrato de trabalho, mas não seria considerada nula. Mas dentro dessa linha da MP 927 havia uma nota dissonante, que era o seu artigo 18, que admitia a possibilidade de uma suspensão do contrato de trabalho pela via individual, sem qualquer tipo de retribuição, por até 4 meses. Isso foi algo tão criticado que o próprio presidente da República, lá no seu diário oficial particular, que é o Twitter, ele disse, vou revogar. E realmente, em menos de 24 horas, foi editada a MP 928 só para revogar um artigo da MP 927. Foi uma coisa assim... esse não é um país sério, né? A gente vive coisas assim que são assustadoras. E aí, nós tivemos esse primeiro momento, e aí o que acontece? Aí dizia, eu fiz várias lives já nesse momento, eu dizendo, olha, aguarde, vai vir aí alguma coisa sobre suspensão do contrato de trabalho, vai vir alguma coisa sobre redução de jornada de trabalho, de redução de remuneração. Olha, vai acontecer. Eu dizendo, olha, eu estou dizendo que vai vir. E aí eu digo isso, sabe, mata a cobra e mostra o pau. Porque todas as minhas lives eu fiz o download, coloquei lá no meu canal no YouTube, quero convidar a todos e todas a se conhecerem, a me seguir aqui no Instagram, a seguir João Paulo Piroco no Instagram. Então, nesse ponto, a gente começou a divulgar isso. Eu digo, vai vir. E veio, que foi a MP 936. A MP 936 trouxe a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, né, com um eventual pagamento compensatório para o empregador, mas não de natureza salarial, né, e a mais polêmica, a redução dos salários com redução proporcional de jornada pela via individual, o que gerava uma situação muito polêmica por causa da literalidade do artigo 7º, inciso 6º da Constituição, que admite a redução do salário pela via negocial coletiva. Essa MP trouxe essas questões e ela foi objeto de uma ação direta de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, a de 6363, né, que, num primeiro momento, houve uma liminar do ministro Ricardo Lewandowski tentando dizer que era só pela via coletiva, ou seja, dando que ele dizia que não era uma declaração de inconstitucionalidade, mas uma interpretação conforme, e foi fazendo alguma coisa que não ficou muito claro, houve oposição de embargos declaratórios, ele não deu provimento, mas esclareceu, né? A gente costuma dizer que embargos declaratórios ali só não foram providos formalmente, porque trouxeram uma disciplina sobre a matéria, e aí tivemos um julgamento interessantíssimo, porque o julgamento, não foi o julgamento da ADI, foi o julgamento da liminar pelo plenário, e aí vivemos uma situação interessantíssima, porque o julgamento demorou 2 dias, quinta e sexta. Na quinta-feira, houve a sustentação oral e, de forma impressionante, quem fazia a sustentação oral, inclusive pela AGU, defendia liminar. E, claro, que Lewandowski reforçou ainda mais a liminar. Aí, no dia seguinte, o que aconteceu? Todo mundo votou contra a liminar. 2, Fachin e Rosa Weber, não iam na ideia da liminar, interpretação conforme, não. Julgar, deferia a liminar mesmo, dizia que era inconstitucional, não sei o quê.
E os outros 7, o quórum foi de 10, os outros 7 rejeitavam a liminar, dando uma ideia de que haveria ali um reconhecimento de condicionalidade. Ali o que é que aconteceu? Foi interessantíssimo. Por quê? Porque quando eu vou falar aqui no final sobre as lições que nós estamos aprendendo sobre esse aspecto, né, a gente teve ali alguma coisa que eu vou dizer muito perigosa ou alarmante, que não foi nem a conclusão, mas sim a fundamentação na ideia de uma emergencialidade que autoriza uma flexibilização da literalidade do texto constitucional, ao mesmo tempo em que, é claro que foram fundamentos obter dictum, né, construções de fundamentação calcado no desmonte do sistema sindical brasileiro, ou seja, aquilo que se convencionou chamar de realismo jurídico ou consequencialismo, desde essa linha da modificação da lei de introdução às normas brasileiras, né? E aí esse é um estado de coisas das duas principais medidas provisórias que foram as mencionadas por você. Mas, além delas, vale mencionar, ainda que a voo de Pardal, 3 outras muito interessantes que não dizem respeito necessariamente ao contrato, mas às relações de trabalho como um todo. São em sequência as MPs 944, 945 e 946. A 944 trouxe uma forma de custeio da folha de pagamento, ou seja, um crédito mais fácil do que tradicionalmente se fosse a juros bem mais baixos e a condições mais atrativas para, não é dinheiro de graça, mas é dinheiro com, digamos assim, taxas convidativas para pagamento da folha, mas com o compromisso de que é verba para pagamento da folha se houver algum desvio a vencimentos antecipados, ou seja, na lógica de manter renda dos trabalhadores. A MP 945 foi pensando no trabalhador portuário, trabalhador avulso, que não tem um empregador, mas sim um órgão gestor de mão de obra, e aí se trouxe algum tipo de benefício, né, emergencial para ele também. E a 946, que aí vai dizer respeito talvez a alguma coisa que possa ser da competência, inclusive aí da Justiça Federal, que foi a extinção do fundo PIS/PASEP de 72 a 88, revertendo para o FGTS. A fiscalização sobre isso é algo que está na competência da Justiça Federal. A lógica do sistema, e eu digo isso com absoluta liberdade, meu amigo Piropo, né? É muito difícil, a gente está vivendo um período muito complicado nesse país há algum tempo, e é muito difícil elogiar o atual governo federal. Mas eu posso dizer que, pelo menos, e aí eu digo, é a minha experiência de estar no seu trabalho há 28 anos, dentro dela 25 como juiz. Sim. Pelo menos, até este momento, todos os preceitos normativos que foram trazidos foram no sentido de manutenção de pós-trabalho e de renda. Né? Por quê? Porque eu já vivi em uma outra época, antes de você ser estudante de graduação, amigo, em que a gente teve do próprio governo federal estímulo a programas de demissões voluntárias, extinção, enxugamento, porque ainda não chegou nessa fase. Mas esse, na verdade, é um panorama normativo do que foi feito até aí. Eu posso seguir agora, você que manda, o chefe é você, né? Eu posso tirar dúvidas específicas sobre isso, ou eu posso tirar algumas observações ou advertências, ou talvez lições que esses preceitos têm trazido para o futuro, para a continuidade da pandemia e para o pós-pandemia. Você manda. Bom, Bruna, só para fazer umas observações em cima do que você falou, eu me lembro, rapaz, quando eu entrei na faculdade em 1997, a febre de todo mundo era querer ser juiz de trabalho. Né? Eu me lembro que a gente já entrava e já se falava, não, a gente tem que fazer, enquanto estiver fazendo a faculdade, tem que fazer o curso, acho que é da EMAPRA, né? Para poder fazer o concurso para juiz de trabalho.
Assim, era um dos concursos mais concorridos do juiz do trabalho na época. Sim, sim. Eu me lembro bem disso. Eu tenho uma tia que também era do curso de Direito e eu me lembro que ela estava estudando para juiz do trabalho, não conseguiu ser aprovada. Mas eu me lembro que, como você falou, a Justiça do Trabalho passou por um momento bem assim, ruim agora com a reforma trabalhista, né? Que se chegou a dizer que iria extinguir. Mas eu me lembro que a Justiça do Trabalho já viveu seu auge lá atrás. E, assim, era uma das carreiras mais desejadas por todos, né? Assim, isso acaba sendo a coqueluche, né? Do direito. Quando eu fiz concurso, acaba sendo cíclico. Eu sou do concurso de 95, para você ver. Sou do concurso de juiz de 95. Sim. E posso lhe dizer que naquela época a gente realmente corria atrás. A gente brincava, a gente fazia o Terra Tour. O que era isso? A gente se inscrevia, eram 24 regionais, se inscrevia no país todo e saía fazendo prova até conseguir passar. Sim. Né? Nos últimos anos, com a ideia de contenção de gastos, contingenciamento, hoje, na verdade, nós tivemos o primeiro concurso nacional unificado e depois disso não tivemos mais concurso em função de toda essa circunstância. Mas sabe-se lá quais são os rumos do atual ou do futuro governo federal, né? E pode-se eventualmente mudar. Eu sempre digo que nessa matéria é sempre melhor a gente seguir com a arte de Lulu Santos e Nelson Mota. Nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, e que seja como o mar bonito da Bahia. Muito bem. Já teve alguém aí que falou aí que faltava você cantar. Aí, cantou. Pamplona, outra coisa aqui, só uma observação também em relação ao que você falou. Esse julgamento da ADIM mostra o que eu sempre digo, né? Que a Constituição não é o que está escrito na Constituição. A Constituição é o que o Supremo diz, né? E assim, está lá escrito, bem como você falou, com todas as letras, que para haver a redução da jornada de trabalho com a redução proporcional do salário, tem que ser por via negocial coletiva e não por via negocial individual. No entanto, prevaleceu o que o Supremo entendeu e que está indo de encontro, inclusive, ao que está expresso lá na letra da Constituição Federal. E como você falou, o mais perigoso não é o resultado em si, mas é a fundamentação, porque hoje foi utilizada essa fundamentação para um motivo talvez que justifique. Mas amanhã, no futuro, essa mesma justificação pode ser utilizada para diminuir os direitos individuais, coletivos, sociais, inclusive do próprio artigo 7º, diminuir os direitos trabalhistas com base apenas em uma suposta normalidade que a gente está vivendo. E isso aí realmente é bem perigoso. É uma das minhas advertências desse período da pandemia e que a gente tem que ficar absolutamente ligado. Por quê? Porque imaginar que um sistema normativo possa ser excepcionado, a literalidade da Constituição possa ser excepcionado por causa de um momento de crise, é algo que tem de ser interpretado de forma absolutamente excepcional. Por quê? Porque se... E perceba, não quero repetir palavras de um certo ministro do governo federal, mas assim, às vezes as pessoas aproveitam o momento para passar a boiada. Então, esse fundamento não pode ser a base para passar outras modificações ou outras excepcionalidades. Nós já temos vivido na história do próprio Supremo Tribunal Federal, né, questões, aí eu posso até puxar mais um papo para uma outra área mais aberta no campo da Justiça Federal, diversas, eu vou usar essa expressão, asneiras que foram consagradas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu posso falar isso no passado em relação ao mandado de junção, eu posso falar sobre a progressão de regime nos crimes hediondos, eu posso falar recentemente sobre a prisão em segundo grau. Né? Nós temos, às vezes, quando temos o Supremo muito suscetível à opinião pública, ou saindo da base que foi estabelecida como consenso histórico pela Constituição,
né, gerando situações que depois a pessoa com a cara mais limpa do mundo vai dizer, não, mudamos o entendimento. Né? Se quiser, eu posso até falar sobre isso, não sei se para os seus alunos é interessante. Uma vez, eu até ministrei uma aula, as asneiras consagradas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com todo o respeito ao Supremo. Mas é verdade, claro. Às vezes nós temos situações que, vamos falar assim, eu posso dizer assim, em relação, por exemplo, ao mandado de junção. O mandado de junção foi criado, foi comemorado. Eu tinha 16 anos quando saiu a Constituição de 88. O mandado de junção foi, assim, aplaudido. Olha só que coisa sensacional. Agora, se não tiver essa coisa de ter a regulamentação, nós podemos nos valer. E o mandado de junção, em função, digamos assim, da influência do pensamento do ministro Moreira Alves no Supremo Tribunal Federal, tinha virado, em determinado momento, o quê? Um puxão de orelha no legislador. Olha só, tem aí uma omissão, faça alguma coisa. E por quê? Porque nessa ideia, talvez aí, de forma muito restrita, de separação de poderes, sem compreender a atuação do Supremo Tribunal Federal. E isso durou mais de 20 anos, né? Para não dizer que eu estou falando o nome de ministro do Supremo, né? Imagine, precisou que Voldemort, né, assumisse no Supremo Tribunal Federal para mudar a doutrina brasileira sobre mandado de junção, inclusive em função de um caso trabalhista, que foi justamente a questão da greve no serviço público, né? Aí se mudou o mandado de junção. Uma outra, no campo penal, que eu acho interessantíssima, é em relação à progressão de regime dos crimes hediondos. Eu não sei, você entrou na faculdade, isso já estava consolidado, mas eu não sei se chegaram a te explicar a loucura que foi isso. Porque o que é que aconteceu? Vou contar essa historinha, porque aí eu não estou contando história, eu sou testemunha da história. Eu vi essa asneira ser consagrada. O que é que aconteceu? Nós tínhamos lá, no governo Sarney ainda, Saulo Ramos como consultor-geral da República, né? Tivemos aí o famoso sequestro de Abílio Diniz, e aí, de repente, em função de toda aquela comoção, precisamos ter uma lei de crimes hediondos. Foi feita a lei, está lá a lei, mas a lei dizendo que não havia progressão de regime. E a Constituição dizendo que é direito fundamental a progressão de regime. Aí o que é que acontece? Claro, uma lei dizendo que não cabe progressão de regime, ação direta de inconstitucionalidade. Não sei se você conhece essa história, né? Aqui foi interessantíssimo. Relator Francisco Rezec. Aí Francisco Rezec pega lá a ação direta de inconstitucionalidade e diz: consultei toda a doutrina já produzida sobre a matéria e ninguém diz que é inconstitucional. Logo, é constitucional. O acórdão é mais ou menos isso. E aí o que aconteceu? O Supremo disse que era constitucional. Aí toda a doutrina que não falava sobre a matéria passou a dizer, essa exceção é constitucional porque o Supremo disse que é constitucional, sabe? Parecia uma propaganda antiga que tinha aqui do Toshines vende mais que é mais fresquinho porque vende mais, né? Ou seja, o Supremo disse que era constitucional porque ninguém dizia que era inconstitucional. E aí todo mundo passou a dizer que era constitucional porque o Supremo disse que era constitucional. E isso durou 20 anos. Situação. 20 anos. Perceba, a asneira mais recente é sobre a questão da prisão em segunda instância. Com todo respeito, a asneira mais recente, havia toda uma comoção popular, a questão do antipetismo, toda essa coisa. Eu não vou entrar nessas brigas bobas. Mas perceba, em função de uma construção de um entendimento com base na lei da ficha limpa, que se passar pela literalidade de um direito à garantia fundamental do artigo 5º. E perceba, nós demoramos aí quase 2 anos até que o Supremo dissesse o óbvio. A Constituição deve ser aplicada como está escrita. Perceba. Verdade. É algo que efetivamente... Então, por que eu fui falar disso tudo numa live que fala do impacto da Covid nas relações trabalhistas? Justamente porque, nessa circunstância, esse reconhecimento
de que um direito de exceção, de um direito do trabalho da crise, autoriza essa excepcionalidade do texto legal, é, sem sombra de dúvida, um precedente perigosíssimo, eu diria mais, talvez uma asneira que vai ser consagrada e no futuro revista, sabe? Porque realmente, eu digo com absoluta liberdade, eu digo, olha, eu estou falando, esqueça que eu sou juiz do trabalho, eu sou professor também. E sou professor de universidade que daqui a pouco vai fazer suspensão de contrato de trabalho também. Por quê? Porque as universidades privadas, daqui a pouco, não vão ter alunos novos. Enquanto nós vivemos nessa circunstância, nós vamos ter, não perdemos o primeiro semestre, porque todo mundo se adaptou para um ensino telepresencial. Mas, sinceramente, nesse momento em que as pessoas estão com medo de perda do seu posto de trabalho, as pessoas vão investir nisso em cursos de 3, 4, 5 anos, no momento que a pessoa não sabe se vai ter emprego. Perceba que o ensino superior privado vai tomar vou usar uma expressão meio chula, vai tomar uma porrada muito grande nesse segundo semestre, se a pandemia perdurar. E mesmo que ela não perdure, ela vai tomar um impacto muito grande, porque mesmo que que descubram a vacina, e me perdoe, não quero ser trombeta do apocalipse, mas essa conversa de estou esperando a vacina sair, sinceramente, é acreditar demais na construção científica. A vacina que foi criada em tempo recorde na história do mundo, você sabe qual foi? A da cachumba. Não. Da cachumba. Demorou 2 anos. Sim. Eu estou falando de alguma coisa que não matava tanto, tá? E demorou 2 anos para ser construída uma vacina. Perceba, eu não estou dizendo que não vai ter vacina para criar hoje, mas perceba, ficar fiado, né, numa sociedade em relação a uma descoberta, uma criação científica que ainda não foi feita, é querer trabalhar com ficção científica. E isso é algo complicado. Concordo. Eu sou um cara que você foi meu aluno de metodologia, sabe o quanto eu estimulo a produção científica. Eu acho que quando a legislação ousa reprimir as inovações científicas, ela toma 1-0. Né? Quando a lei de biossegurança proíbe a clonagem humana, ela, na verdade, está querendo trabalhar com um aspecto ético, mas, na verdade, ela está cerceando a produção científica. E aí, nesse ponto, não vou discutir se isso é bom ou se é ruim na finalidade aqui proibida, mas perceba que isso não é a lógica de um sistema. A gente precisa ter controles éticos para que não haja abusos, mas não vedar criações. Então, esperar que, por outro lado, a ciência vai nos redimir, eu não tenho a menor dúvida que a ciência vai nos redimir, mas ninguém pode fazer plano em função do que ainda não foi descoberto. Sim. Pamplona, eu queria fazer uma pergunta que sempre me fazem, e é sobre uma decisão do Supremo também, justamente, se não me engano, foi nessa ADIM, que ele disse que é constitucional o MP 927, se não me engano, mas ele disse da questão que tornou a Covid como uma doença ocupacional. E sempre me perguntam sobre isso, não sei o quê. E aí eu falei, eu vou aproveitar aí que eu vou fazer essa live com o Pamplona e vou perguntar sobre isso. Eu explico. Na verdade, foi uma decisão, uma semana depois da decisão da ADI 6363. E foi especificamente sobre a MP 927, porque a ADI 6363 é sobre a MP 936. Mas foi sobre a MP 927. Por quê? Aí eu tenho que explicar a historinha toda. A MP 927, no artigo 29, dizia simplesmente que ficar contaminado, contrair a doença do Covid-19, não seria doença ocupacional. Qual foi a finalidade da norma? Evidentemente, fazer uma espécie de blindagem em função dessa circunstância. Bem, foi mal feita. Né? Não dá para blindar qualquer pessoa com base na lei. Isso é sonho de quem acha que pode, com palavras
mudar a vida. Não é isso. E aí o Supremo Tribunal Federal, que já tinha fixado tese em 2009 sobre a possibilidade de uma responsabilidade civil objetiva do empregador na relação de emprego, tema esse que me é muito caro, eu fui a primeira pessoa que escreveu sobre isso no país, né? Antes de escrever, inclusive, meu livro com o Pablo, lá em 2002, ainda na vacância do Código Civil. A gente botou isso, inclusive, no volume 3 do nosso novo Código Civil. E aí, o que é que eu disse sobre essa matéria? O Supremo foi com essa fundamentação, mas ele retirou a eficácia desse artigo 29 da MP 927, que, entre aspas, fazia essa blindagem. Como é que ficou a situação a partir daí? Aí, meu amigo, é como a gente vê o campo das fake news. A gente começa a receber, olha, gente, agora Covid, acidente de trabalho, responsabilidade objetiva, as pessoas já começam a querer virar juristas de WhatsApp. Isso é terrível. O que é que aconteceu, de fato, nessa circunstância? Nós passamos, nesse ponto, a voltar ao status quo antes. Ou seja, nós dependemos, de fato, do nexo de causalidade de ter contraído esta doença no trabalho. Ou seja, se houver a demonstração de que essa doença foi contraída no trabalho, vai caracterizar na forma da Lei 8.213, que é a Lei de Benefício da Previdência Social, a doença do trabalho, gerando os efeitos para o contrato. E o efeito principal do contrato é o afastamento, né, do trabalho, se superior a 15 dias, como acidente do trabalho nesse ponto, gerando pagamento do INSS e retornando ao posto de trabalho com a estabilidade de 1 ano do artigo 118 da Lei 8.213. E aí, o que é que nós temos sobre essa questão, que é importante explicar? Então o empregador responde, não, calma, peraí. Se for caracterizado como uma doença do trabalho, haverá esse efeito para o contrato de trabalho. O empregador tem que pagar o quê? Não tem que pagar nada. Porque uma coisa é o efeito para o contrato de trabalho. Outra coisa é a responsabilidade civil do empregador por um dano sofrido ao empregado. Ora, nessas circunstâncias, qualquer um de nós pode ter, simplesmente pelo contato com alguém no mercado, alguém em delivery, alguém numa farmácia, contrair a doença. Então, a demonstração do nexo já é complexa. E nesse ponto, imaginar que o empregador responde porque o empregado teve Covid é uma afirmação absolutamente equivocada. Agora, ele pode responder? Pode. E aí, qual é a referência da decisão do Supremo Tribunal Federal? É a hipótese de ser de responsabilidade civil objetiva. Ou seja, a gente pode pensar isso de maneira muito clara no pessoal da área médica, né? Ou seja, o indivíduo que, como médico que está trabalhando na frente de luta em relação à Covid, ou é enfermeiro, ou auxiliar de enfermagem, está tendo esse ponto. Então, aí a gente vai pensar, pode pensar em uma responsabilidade civil objetiva. Aí o cara diz assim, mas vem cá, e o cara do mercado ou da farmácia seria a mesma coisa? Eu digo não. Porque aí perceba, você, quando vai trabalhar como médico, você vai trabalhar para trabalhar com a Covid. Né? Aqui, quando você trabalha no mercado ou na farmácia, você vai trabalhar apesar da Covid. É diferente. Ou seja, é diferente da situação do indivíduo que teve um lockdown e não vai poder trabalhar, o cara do restaurante, do bar. Então, a gente precisa compreender. Às vezes, a gente quer uma resposta muito rápida para uma questão que é complexa. Então, você pode dizer para os seus amigos, para os seus alunos, que a resposta nesse ponto é não. Covid não virou doença ocupacional e virou acidente de trabalho com responsabilidade civil objetiva automático. Não. Ela pode caracterizar uma doença no trabalho, na forma da Lei 8.203 de 91, se for demonstrado o nexo de causalidade, e ela pode gerar uma responsabilização do empregador, a priori subjetiva, né? Se ele descumpriu regras de saúde, higiene no trabalho, ou pode ser objetiva,
se for um risco acentuado. Resposta mais completa impossível. Sim, como sempre. Você sempre dando a resposta completa, rapaz. Ô, Pamplona, antes do julgamento dessa DIN, a gente sabe que tem muitas empresas fechando, que não tem mais condições de trabalhar ou funcionar, e elas acabam demitindo, né? Demitindo as pessoas, porque não tem nem condições sequer de pagar os salários. E assim, de vez em quando a gente ouve uma notícia de que um juiz do trabalho anulou, né, as demissões e mandou todo mundo retornar ao contrato de trabalho que estava vigente, né? E, se não me engano, aconteceu ainda depois, algumas decisões foram divulgadas na imprensa após o julgamento da DIN. Na pandemia, o que você poderia explicar em relação a isso? Se uma empresa está fechando, ela pode despedir os empregados. A gente não recomenda, a gente não quer isso, mas ela pode, porque o sistema brasileiro, doutrinário e jurisprudencial, reconheceu a possibilidade da despedida sem justa causa ser o exercício de um direito potestativo. Sim, o que, claro. que a gente precisa explicar aqui? Eu vou ter que dar resposta completa de novo. Na verdade, tem uma premissa. Uma premissa é: o Brasil adotou a ideia de que despedir alguém é exercício de direito potestativo. Isso não é igual na Europa. Na Europa não é assim. Pode dar. A Europa, a maior parte da Europa continental, ela adota o sistema da Convenção 158 da OIT, que só admite a despedida se houver uma motivação. Ou seja, a motivação não é despedida por justa causa, não. Motivação é que tem alguma razão técnica, econômica, pode disciplinar, seria uma justa causa, né, financeira. Então é preciso demonstrar, nesse caso, despedir porque não vou mais com a cara do empregado, ou porque eu acho que ele não é mais o mesmo. Isso é coisa do Brasil. Perceba que isso, na verdade, é um resquício de Casagrande Senzala do nosso sistema. E aí o que é que acontece? O Brasil ratificou a Convenção 158 no governo Fernando Henrique Cardoso. Sim. Só que, quando as pessoas viram que isso poderia ser interpretado como estabilidade, e não era estabilidade, Fernando Henrique denunciou a convenção. Mas denunciou fora do prazo. Aí o que é que acontece? Desde então, meu amigo, o governo Fernando Henrique acabou no final do início do século XX. Mas perceba, ele fez isso ainda nos anos 90. E aí o que aconteceu? O que é que aconteceu? Na verdade, essa denúncia foi 97, 98, por aí. O que é que aconteceu? Nessa circunstância, houve uma ação direta de inconstitucionalidade que está no Supremo Tribunal Federal, dormindo em berço esplêndido desde então. E aí o que é que acontece? Aqui e acolá, algum colega magistrado trabalhista, entendendo que essa mora do Supremo Tribunal Federal não pode ensejar determinadas circunstâncias, é preciso repensar essa ideia da despedida da causa, é preciso evitar uma despedida arbitrária, é preciso ter um mínimo de solidariedade social. Aí decide aqui e acolá, mandando reintegrar o pessoal na época de despedidas coletivas e, mais ainda, nesse campo agora da Covid, pela repercussão social. Não me parece, eu tenho que respeitar o posicionamento de colega, eu sou magistrado, você é magistrado, a gente não discute posicionamento de colega, mas eu não decido dessa forma. Não é assim que o sistema está construído hoje. O cara pode dizer que ele que está certo, o sistema, como está construído, está errado, e faz isso. Sim. Mas o fato é que, tanto que quando isso acontece, o que é que acontece? Já uma crítica, o pessoal bate palma, mas vê logo a decisão sendo reformada. Por quê? Porque ela não se mantém no sistema constitucional brasileiro. Ainda. Não se mantém. E por isso tem essa... Só para dizer, e você sabe como que eu sou acessível
os meus alunos. Eu estava aqui pouco antes de conversar com você, uma pessoa que eu não sei quem é, mas assim, eu dou aula para muita gente, às vezes aulas presenciais, em cursos preparatórios ou pós-graduação, que não tem chamado, então eu não sei o nome das pessoas. E muitas pessoas têm meu telefone. Uma pessoa foi sua aluna, eu queria saber o seguinte, uma escola que está tendo dificuldade nessa época de pandemia porque não está tendo aluno, pode pedir o professor? Sim. Aí eu olhei lá, eu digo, eu não conheço essa pessoa, né? Porque, claro, não sei quem é. Aí eu disse assim, você foi minha aluna aonde? Aí mandou uma foto de uma palestra que eu fui em algum lugar, eu não sei, né? Mas não tem problema. Mas não tem problema, porque as pessoas, eu respondo. Para mim é um prazer servir. É um dos lotes que eu tenho lembrado em relação às lives. Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu estou à disposição. Todo dia o pessoal entrar no meu Instagram é porque sou eu mesmo que respondo. Não é assessoria, não. Então, quando você manda mensagem para mim, sou eu mesmo. Entende? Claro. Eu mando o Martinho aqui, meu anjo da guarda, só para agendar a data. Aí é com ela. Eu obedeço a ela. Mas o Instagram sou eu que uso. Aí a pessoa me manda e eu digo, olha, minha querida... eu também. Pode. Sim. Pode. Aí a pessoa diz, mas isso não é injusto? Bem, a vida é injusta. Sim. Entende? E o sistema normativo, da forma como foi consolidado, e não foi por minha causa ou por culpa de Piropo. Não. No sistema normativo, da forma como foi consolidado, em função das próprias atuações do poder central, faz isso. Então, eu acho muito interessante isso. Sabe por quê? Porque nesse mundo estranho que a gente está vivendo de discursos de ódio, de briga de mortadela com coxinha, essas coisas, é estranho mesmo, às vezes, quando eu vejo a aplicação prática do discurso. Né? O indivíduo que falava sobre a necessidade de flexibilização das relações de trabalho, mas é professor, de direito empresarial, não sei o quê, é o primeiro a ficar revoltado quando o empregador suspende o contrato dele pela via individual, né? E aí dizendo, você não é obrigado a aceitar, mas eu não sou obrigado a manter seu posto de trabalho. Então, é algo que a gente precisa realmente explicar, porque às vezes eu vejo isso com frequência. Eu estou convidando todos e todas a assistir lá meu canal no YouTube. Desde a reforma trabalhista, eu fiz vários vídeos gratuitos para todo mundo poder ver. E lá era engraçado essa parte da reforma trabalhista. Por quê? Porque a parte de direito material da reforma trabalhista foi muito ruim mesmo para o trabalhador. E aí o que é que acontece? Quando eu faço a crítica, foi ruim por causa disso. E assim, a pessoa me chama de vermelho, comunista, bandido de estimação, essa coisa assim. Aí, quando eu vou falar a parte processual, tem exageros, mas a parte processual e tem muita coisa boa. E eu elogio, não tenho o menor problema em elogiar se a coisa for boa. Aí, quando eu elogio, o pessoal diz assim, você como é que é? Defensor do golpe, coxinha, sabe? Porque as pessoas escolheram para a sua vida que não querem saber qual é o fundamento, só querem a conclusão. Se for favorável a alguma coisa e essa alguma coisa é pró-empregado, você é vermelho. Se você é favorável a outra coisa e aquilo pode ser mais interessante para o empregador, você é coxinha. Então, eu sinceramente, nesse ponto, eu não tenho o que falar. Fale o que quiser, não deleto haters, deixa lá o cara falar a asneira que quiser. Sabe, eu costumo dizer que a inteligência é limitada, a ignorância é que é infinita. Isso! Mortadela. Com certeza. Eu sempre falo que a gente não julga pessoas, a gente julga fatos, a gente estuda a lei, né? E assim, a lei, quando a gente estuda, tem que ser aplicada, seja ele coxinha, seja ele, sei lá o que, o outro lado, mortadela. Aí eu penso como você, Compondo.
Pamplona, a gente está chegando aos 10 minutos finais, acabei que eu não sei se eu te tirei do seu caminho aí, mas se quiser fazer algumas considerações finais aí sobre essas mudanças que ocorreram, né? Aprender ainda mais que você acha de mais importante para finalizar? Relações trabalhistas, que esse é um momento muito importante para ficarmos vigilantes. Vigilantes no presente e no futuro, pelo que Piropo já colocou muito bem, essa questão de ter cuidado com essas normas excepcionais que querem afastar a aplicação da literalidade da Constituição. Isso é muito perigoso, né? Não se pode tomar isso como precedente para o resto das nossas vidas. E o outro lado da moeda, que agora é uma consideração de mérito importante. É preciso observar muito firme o acompanhamento da conversão dessas medidas provisórias em lei. Por causa da frase aqui já lembrada, né? Às vezes, vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada. Nós temos visto um fenômeno que nossos colegas chamam de jabuti. O que é o jabuti ou a jabuticaba? Né? É dizer que, na hora que está convertendo um projeto, uma medida provisória em lei, nós temos que discutir o que é a finalidade da medida provisória, se aquilo é adequado ou não, se deve passar ou não, é isso. Só que nós estamos vendo que as pessoas pegar matérias que não eram da medida provisória, que era, por exemplo, uma medida provisória que foi revogada, uma medida provisória que não foi apreciada, e colocando no projeto, assim, num contrabando legislativo que precisa ser denunciado. Nós vimos ter uma resistência no próprio Congresso Nacional, mas não é momento de descansar. É momento de observar, gritar e denunciar, porque senão a boiada vai passar. Então, essas são minhas considerações finais de mérito. Minhas considerações finais de afeto é dizer do meu enorme prazer de fazer essa live contigo. Quero dizer a todo mundo que não assistiu que siga esse jovem magistrado e professor João Paulo Piropo aqui no Instagram. Se possível, me siga também no Instagram, nos canais do YouTube, nos blogs de poesia. É uma forma que eu tenho, através do mundo virtual, de servir a cada um e a cada uma, né? Para trazer aquilo que eu pude produzir e que possa servir para cada um de vocês. Piropo, a palavra é sua. Pamplona, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pela aula. Só fazer uma observação do que você já disse e retornando um pouco do que você disse lá na questão do julgamento do Supremo, no que se refere à prisão em segunda instância, porque está lá, clara a literalidade da Constituição, do artigo 5º, inclusive, dizendo que ninguém será considerado culpado senão após o trânsito julgado da sentença penal condenatória. E engraçado que após o julgamento, que retornou à normalidade, vieram várias ideias. Uma ideia seria alterar o Código Penal, o Código de Processo Penal, para permitir a prisão em segunda instância. Eu sempre me perguntei, olha, mas como é que vai alterar? Se a própria Constituição está dizendo que não pode, o que é que vale mais, a lei ou a Constituição? E aí é o que está... Caso a excepcionalidade agora, né, se aplicar lá, vai ser um problema. E se aplicou um pouquinho, por quê? Porque na última lei anticrime, já permite a prisão em segunda instância no que se refere ao tribunal do júri com pena superior a 15 anos. Aí teve gente que dizia, não, muda a Constituição. Mas é uma cláusula pétrea. Como é que você vai mudar uma Constituição? Aí eu fiquei pensando, não é possível que eu estou ouvindo. E pior que gente boa, viu? Gente famosa, jurista famoso. Né? E eu acredito que acontece muito na área trabalhista também. E eu olhava, rapaz, isso não é possível. Eu acho que eu estou desaprendendo os conceitos que eu aprendi lá atrás na faculdade, enfim. E aí eu pensei comigo, não, isso é cláusula pétrea, é só uma nova Constituição que poderia mudar isso. Mas, enfim, realmente, como você disse, a gente tem que ter muito cuidado, porque, como você falou, esses fundamentos que permitem essa não observância da literalidade da Constituição pode
justificar outras medidas que não serão tão legítimas assim, né? Enfim, eu quero agradecer, viu, Pamplona, pela disponibilidade de fazer a live comigo. Assim, para mim foi uma honra muito grande estar aqui com você. Eu tenho um carinho muito grande por você, porque você é um grande juiz, foi um grande professor, aprendi muito com você nas aulas de mestrado, de metodologia, como você falou aí, rapaz. E ainda tinha que para quem não, assim, quem passa Pamplona é uma máquina de produção e exigia isso da gente também. É um artigo por semana, né, Pamplona? Era um 300 páginas, exatamente. Ainda tinha que produzir 300 páginas de... É verdade, eram 300 páginas de leitor e muitas vezes não era nem em português, era em inglês, era espanhol, né? E assim, rapaz, isso. E assim, foi muito gratificante, gostei muito, assim, e assim, você não só como juiz, como professor, mas como pessoa, uma pessoa extraordinária. E eu sempre quis fazer essa live com você. Então, um abraço a todos e todas. Tenham um bom final de semana. E a gente se encontra aí nas próximas. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por fazer a live comigo, pelo conteúdo que você fez. E tenho certeza que todo mundo gostou. Muito obrigado mesmo, viu,